olha, o vovô, a vovó viraram uma estrelinha. O papai, a mamãe, eles cumpriram a missão deles aqui na Terra. Foi a vontade de Deus que eles se fossem. Quantas vezes nós ouvimos e, por vezes, acabamos dizendo isso para crianças, para tentar explicar o porquê da morte de um ente querido, alguém muito próximo, e nesse caso especificamente dos genitores, pai e mãe, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Vamos pensar nessa reflexão, nesse período, a partir dos Salmos, capítulo 32, versículo 3, que diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. A verdade é que a morte é um estado para quem fica, o processo do luto, né, é um estado para quem fica de desorganização total do nosso aparelho psíquico, das nossas ideias, das nossas emoções, da nossa forma de compreender a finitude da vida. E para as crianças, isso é muito pior, porque elas estão num processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento emocional, e nós precisamos ampará-las e suportá-las, né, dar suporte a elas, porque dentre todos os sentimentos que se abatem sobre as crianças, né, que são muito semelhantes aos nossos, está o sentimento de desamparo, gerado principalmente pela sensação de insegurança que surge a partir da não existência mais dessa pessoa que era responsável pelo desenvolvimento, pelo cuidado dela. Então, a criança se sente altamente desamparada, sozinha, porque alguém querido se foi, alguém que ficou já não é mais o mesmo, né? O cônjuge que ficou, o pai, a mãe que ficou, o avô, a avó que ficou aqui na Terra, ainda se relacionando com essa criança, já não é mais a mesma pessoa, porque também está no processo de luto e está tudo distorcido, a família precisa se reconstruir, há todo um cenário que proporciona uma insegurança para essa criança. E aí, de repente, nós chegamos para a criança e apresentamos a ela: olha, foi o propósito de Deus que essa pessoa se fosse. Deus quis assim. Ou então nós fantasiamos essa morte dizendo para a criança: olha, ela virou uma estrelinha. E tem pessoas que até chegam ao ponto de dizer: olha, ele foi, mas quem sabe ele vai voltar. Num desespero profundo da alma de ver o sofrimento da criança e também de estar tentando processar o seu próprio luto. Dentro desse cenário todo, há muitos pontos na questão psicanalítica, psicológica, que a gente pode abordar, que a gente pode levantar. Mas o que eu quero frisar através desse vídeo é justamente o papel de Deus nesse cenário todo e como nós apresentamos a soberania divina para as crianças quando alguém querido se vai. Vejam, se é o sentimento de desamparo que prevalece no coração da criança, dentre todos, desamparo, a insegurança, como que nós podemos chegar para essa criança e dizer para ela que o nosso Senhor, que nos ama tanto, que entregou o seu Filho para vencer a morte, quis que essa pessoa tão amada dela se fosse. O estado de desamparo, o sentimento de desamparo vai se agigantar no coração dessa criança, porque nem o próprio Deus pode ajudá-la, pois foi Deus que quis assim. A verdade é que Deus é soberano, e a soberania dele para nós é um assunto muito complexo e incompreensível na nossa limitação humana. No entanto, o fato é que
Deus não gosta, não ama a morte. Nunca sonhou isso para nenhum dos seus filhos, muito menos para crianças pequenas perdendo pessoas tão amadas e tão próximas. Ele entregou Jesus, Jesus venceu a morte para que nós possamos ressuscitar com Ele e viver com Ele eternamente. Lembre-se disso. E vocês me perguntam então, mas como apresentar essa realidade para as crianças? Bom, lembrem-se do salmo que nós lemos. A criança, nesse momento de sofrimento intenso, pode ser conduzida a conhecer Deus de uma maneira mais próxima, a entender que Deus está com ela nesse sofrimento. Deus também não gosta da morte, Ele teve um plano, Ele já concretizou esse plano para vencê-la. E é com Deus que nós vamos rasgar o nosso coração e apresentar as nossas dores em relação também a essa pessoa que se foi, e inclusive a nossa revolta e a nossa incompreensão desse cenário que se abateu de morte sobre a vida, sobre a família. Falar claramente, abertamente, como o salmista Davi fazia. Ensinar a criança nesse momento a chorar suas lágrimas e expressar seus sentimentos diante de Deus através da expressão dos sentimentos de você que ficou, que está sofrendo, mostrar para ela: olha, eu também sofro, eu também sinto a dor, eu entendo você. Nós vamos falar com Deus juntos a respeito disso. E ali, juntos, conversarem com Deus, para que um processo de cura tenha início. E a primeira etapa desse processo de cura é a conscientização da sua dor. Não negue que você está com essa dor, que você não está entendendo todo o movimento que existe, né, da permissão de Deus em relação à existência da morte. Porque nós ficamos confusos mesmo nesse momento. Quando nós nos conscientizamos, que é a primeira etapa, nós então precisamos partir para a segunda etapa, que é expressar abertamente esses sentimentos a Deus, sem medo de sermos rejeitados e excluídos por Ele, do amor dEle, porque o que Ele mais quer é estar conosco nesses momentos difíceis. E então, a terceira etapa desse processo de cura é a geração, o nascimento da fé, da confiança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é bom, apesar das adversidades que nos abatem. E assim também que vai acontecer com a criança, se ela puder ser apresentada a esse processo e conduzida a esse processo. Então, que ela tenha a oportunidade de expressar os sentimentos, as dúvidas, as incertezas delas, né? Que essas crianças possam fazer isso junto a vocês, que vocês sejam instrumentos para restauração do relacionamento dessas crianças com Deus, na certeza que mesmo no meio dessas dificuldades tão intensas, o Senhor Deus as ama e as cuida. Quando esse processo de cura começar a acontecer e estiver caminhando, nós podemos ainda, como o salmista, no capítulo 30, versículo 11, dizer então: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. E que assim seja no coração dessas crianças que, ao invés de acharem Deus um carrasco que nos castiga com a morte, entenda a Deus como um companheiro e um aliado
contra esse inimigo. Que Deus os abençoe e abençoe as nossas crianças. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.